Olá, meus queridos alunos! Vocês preparados para a nossa revisão em Direito Constitucional? Você que vai fazer a prova da OAB? Vamos lá? Bom, nós teremos então 2 blocos para tratar dos principais tópicos que caem na sua prova da OAB, tá? No seu exame de ordem. Eu sou a professora Bruna Vieira, para quem não me conhece ainda, seja bem-vindo. Eu leciono em cursos preparatórios para a OAB já há 12 anos, né? Tenho participação, inclusive, Jana, você pode só ver aqui a câmera, só para eu pegar aqui para mostrar para eles, ó. 5.000 questões comentadas, tá? Um livro bem interessante que você aprende, estuda por meio da resolução de testes. Eu sou aqui a autora em Direito Constitucional. Então, essa é a minha bagagem e nós vamos revisar. Agora, a aula de hoje é para nós abordarmos os principais tópicos que caem na sua prova da OAB. Se vocês quiserem adquirir alguma obra da Editora Foco, vocês podem entrar lá no site e utilizar a minha senha de desconto, que é Professora Bruna, tá? Qualquer obra, mesmo as que eu não participo da Editora Foco, se vocês quiserem utilizar, é só entrar lá no site e entrar com a minha senha Professora Bruna. Mas vamos embora, porque hoje é a aula de revisão em Direito Constitucional. Bom, primeiro assunto que nós precisamos lembrar, né, é que a Constituição Federal ela é dotada de supremacia. Ela está no ápice da pirâmide, né, de Kelsen, do ordenamento jurídico brasileiro. Então, todas as normas constitucionais, elas têm essa supremacia. Isso significa dizer que todas as normas que estiverem abaixo dela, todas as normas infraconstitucionais, têm de estar de acordo com a Constituição. Tem que respeitar a Constituição, respeitar o conteúdo da Constituição e respeitar também as regras relacionadas ao processo legislativo, tá? Então, uma lei que a Constituição, um assunto que a Constituição exige, lei complementar, não pode ser aprovado por maioria simples. Tem que ser aprovado por maioria absoluta, que é o quórum que a Constituição exige para a aprovação da lei complementar. Tá? Então, tem que ter esse respeito. Sob pena, gente, dessas normas serem declaradas inconstitucionais. E como é que nós declaramos uma norma inconstitucional? Por um mecanismo chamado controle de constitucionalidade. Tá? Então, o que faz o controle de constitucionalidade? Ele assegura a supremacia do texto constitucional. Faz prevalecer aquilo que está previsto na Constituição Federal. Faz valer, né, aquele texto. Tá certo? Bom, depois a gente vai falar um pouquinho de controle, mas antes disso, estamos aqui na teoria geral. Tá? Bem, com a entrada em vigor de uma nova Constituição, e a última que nós temos é a Constituição Federal de 88, o que aconteceu com a Constituição antiga? Foi revogada, totalmente revogada. Só que na época da Constituição antiga, não tinha só a Constituição antiga, tinham leis, tinham normas infraconstitucionais. Essas normas lá, né, lá atrás, com a entrada em vigor da Constituição, de uma nova Constituição, essas normas, elas são também totalmente revogadas? Não, essas normas podem ou não serem recebidas, podem ou não serem recepcionadas. Então, o primeiro fenômeno que nós estamos estudando aqui é o fenômeno da recepção. Recepção. O que a recepção faz? Recebe as normas infraconstitucionais antigas, né, com a entrada em vigor de uma nova Constituição, essas normas são recebidas, né, desde que o seu conteúdo não viole o conteúdo da Constituição. Isso tem um nome técnico, relação de compatibilidade material. Ah, o conteúdo da norma não pode violar o conteúdo da Constituição. A forma não importa. Tá? Nós tivemos, na época da Constituição de 88, a recepção de decretos-leis, que hoje nem tem mais, mas não importa. Se o conteúdo daquele decreto-lei estiver de acordo com o conteúdo da Constituição, ele será recebido, recepcionado. Tá certo? Outro tema que eu já vi na sua prova da OAB diz respeito às partes da Constituição. Porque a Constituição ela não começa pelo artigo 1º, ela começa por um preâmbulo. Um preâmbulo, né, que diz lá, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, promulgamos, está escrito lá, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição. E por ter esse nominho de Deus, já foi questionado no Supremo várias vezes. E o Supremo já entendeu que o preâmbulo, né, não tem força normativa, não tem força cogente. Ele traz princípios que norteiam a interpretação das normas constitucionais, mas não vale como regra, tá?
como norma cogente. Ele serve para nortear a interpretação das demais normas, tá certo? Isso já caiu algumas vezes na sua prova. Outra parte, né, da Constituição que vira e mexe cai é a relacionada à forma de alterar a Constituição. Como é que nós alteramos formalmente a Constituição? Bom, fazemos isso por meio da elaboração de emendas constitucionais. E aí, se você quiser saber um pouco mais sobre a emenda, basta a leitura do artigo 60. Por quê? Porque o artigo 60 é fruto do poder reformador, que é o poder de alterar a Constituição. Esse poder reformador é diferente do poder que deu origem a ele, o poder originário, aquele que fez a Constituição. O originário é ilimitado, incondicionado, autônomo. O reformador não. O reformador é derivado, portanto é subordinado, né? Esse poder de reforma, ele se submete a alguns limites previstos no artigo 60. Então, diz o artigo 60 que tem matérias que não podem ser objeto de emenda que tenda a aboli-las. Matérias, conteúdos que não podem ser objeto de emenda que tenda a aboli-las, que tenda a suprimi-las. Quais são essas matérias? Como é que é o nome disso? Já estou ouvindo daqui. Cláusulas pétreas. Isso mesmo. A forma federativa de Estado. O voto, que tem que ser direto, secreto, universal, periódico. A separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Gente, forma federativa de Estado significa que há um vínculo indissolúvel entre União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Então, não dá, por exemplo, para um Estado se separar do Brasil, da unidade federativa, e se transformar num país. Isso é proibido, é vedado, já caiu na prova, o direito de separação. Na prova não cai o direito de separação. Cai de forma mais aprofundada, o direito de secessão. O que é isso, professora? Seria um Estado se separar dessa unidade, desse vínculo federativo. Não pode, porque é cláusula pétrea. Forma federativa de Estado é cláusula pétrea, portanto, vedado, proibido o direito de secessão ou direito de separação. Ainda sobre as cláusulas pétreas, normalmente vocês vão ver, né? Elas giram em torno do poder, né? Voto, todo poder emana do povo, que manifesta, né, diretamente ou por meio de representantes eleitos. Então, o voto é o instrumento para que eu eleja alguém, para que eu delegue a alguém aquele poder que é meu. Veja que está em torno de poder. Esse voto também é cláusula pétrea e tem que ser direto. Você vota diretamente na pessoa, não há intermediários. Secreto, numa urna fechada, né? Direto, secreto, universal, todas as pessoas. Antigamente, mulher não votava, pobre não votava, era assim. Hoje não. Hoje o voto é universal e periódico. Ninguém fica lá para sempre. Nós podemos sempre alterar os nossos, né? Modificar o quadro de governantes do nosso país. Tá? Agora, essas são as características protegidas pelas cláusulas pétreas. Não significa que o voto não tenha outras características. No Brasil, a regra é que o voto é obrigatório. Existe voto facultativo, sim. Maior de 16, menor de 18, maior de 70, analfabeto, né? Esses votam facultativamente. Mas o voto, em regra, é obrigatório. Agora, a obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea. Tá certo? Por quê? Porque o que está no rol é o voto direto, secreto, universal e periódico. Tá certo? Além disso, né? Voto direto, secreto, separação dos poderes, tá? E direitos e garantias individuais. Tudo isso são considerados, esses assuntos, como limites materiais. Determinados conteúdos não podem ser objeto de emenda que tenda a aboli-los, tenda a suprimi-los. Mas há também um critério formal, há também um limite formal. Porque nossa Constituição é classificada como rígida, é o que prevalece na doutrina. Rígida. O que é uma Constituição rígida? Uma Constituição difícil de alterar. Para alterar, é mais difícil alterar a Constituição do que alterar uma lei, do que fazer uma lei. Então, por exemplo, 10 deputados em conjunto não podem iniciar uma PEC, que é uma proposta de emenda. Eles podem até iniciar projeto de lei, um mesmo, um sozinho pode. Mas a PEC não, porque só aqueles que estão no artigo 60, inciso 1º, 2º e 3º. Tá? 1/3 da Câmara ou do Senado, mais da metade das Assembleias Legislativas,
1/3 da Câmara ou do Senado, mais da metade das Assembleias Legislativas ou o Presidente da República. São esses que podem iniciar a PEC. E iniciada também continua a rigidez. Para ser aprovada, tem que passar pelas 2 casas, por 3/5 e em 2 turnos. Tá? As 2 casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Tem que ser aprovada por 3/5 e em 2 turnos. No total, gente, nós vamos ter 4 votações. Professora, feito isso, vai para o presidente sancionar? Não, não! Não existe sanção ou veto em proposta de emenda, tá? Só no âmbito das leis. As mesas da Câmara e do Senado promulgam emenda. Mesas da Câmara e do Senado. E outra coisa, como há rigidez, se essa PEC for tida como prejudicada ou ela for rejeitada, não vai poder ser objeto de mesma proposta, de nova proposta, na mesma sessão legislativa. Artigo 57 da Constituição define o período de sessão legislativa, que é o período de 1 ano de funcionamento do poder legislativo, que é diferente de legislatura, hein? Legislatura equivale ao período de 4 anos, tá? A PEC rejeitada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, só na próxima, tá certo? Esse também é um limite quanto à formalidade aqui, limite formal. E, por fim, nós temos os limites circunstanciais. Em determinadas circunstâncias em que nós estamos vivendo uma crise, a Constituição não pode ser emendada. Por quê? Porque pode ser que a cabeça esteja nas nuvens, não nas nuvens, no inferno, na crise, para resolver, na vigência de estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. A Constituição não pode ser emendada. Estão conseguindo revisar, acompanhar? Ah, espero que sim, hein? Mas tem uma coisa interessante. Sempre mantenha a alternativa escolhida. Então, em meio à revisão, eu vou dar para vocês algumas dicas de interpretação e dicas para o momento da prova. Esta é uma fantástica. Ela parece óbvia, mas os alunos a descumprem e acabam sendo reprovados. Então, eu vou deixar essa dica para que você tente ouvir novamente e aplicá-la no dia da sua prova. Não mude a alternativa, não troque. Escolheu a primeira, vai com ela até o final. Se você tem dúvida, deixa para fazer no final a questão, não tem problema. Mas não termine a prova e comece a mudar, porque eu tenho certeza aqui que tem um monte de gente aqui que está me assistindo que já mudou e errou e reprovou porque mudou 4, 5, 6 ou 10 questões. E que talvez, se não tivesse mudado, já teria sido aprovado. Então, não caia mais nessa. Essa é uma pegadinha juvenil. Você já está mudando para o lado sênior, tá? Mantenha a alternativa escolhida até o final. Não é depois de 3 horas, 4 horas de prova que você já está... que vai vir uma luz. Da onde vai vir essa luz, né? Não vem. Prossigamos nesta revisão do direito constitucional e algumas dicas para o dia da prova. Bom, o próximo assunto, ainda tratando da nossa teoria geral, eu vou falar para vocês que existe alteração não apenas formal da Constituição. Vimos agora que alterar a Constituição formalmente, nós fazemos isso, né, por meio de emenda constitucional. Alterar informalmente é possível, né, que o Supremo dê uma nova interpretação ao texto constitucional. E esta alteração é uma alteração informal. O texto permanece intacto. O que é alterado é a forma de ler, a forma de interpretar. Nesse caso, temos a mutação constitucional, que também já caiu na sua primeira fase. Mutação constitucional. Ok? Bom, avançando para os direitos e garantias, vamos falar especificamente dos remédios constitucionais, né? Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. São esses previstos no artigo 5º da Constituição. E vou focar em 2, que são mais recorrentes. O habeas data e o mandado de injunção. O habeas data, gente, ele protege a liberdade de informação. Mas não é qualquer informação. A fofoca, por exemplo, não cabe. Você saber informação de terceiros, não cabe. É só sobre informação relacionada à sua pessoa. Tudo bem? Dá para conhecer essas informações, retificar, corrigir ou até mesmo anotar, complementar essas informações. Devo, não nego, fiz um acordo, preciso anotar.
dentro devo, não nego, fiz um acordo. Preciso, né, complementar essas informações, tá? Primeiro, tem que tentar conhecer, obter essas informações na via administrativa, no próprio banco que armazena essas informações, e caso não seja cumprido, você pode se dirigir ao judiciário, tá? Você não, né? O seu advogado. A única ação aí, o único remédio que não vai precisar do advogado é o habeas corpus, tá? O habeas data, embora gratuito, precisa de advogado para sua impetração, tá? Pessoa física, né, ou natural ou jurídica, jurídica também tem um nome a zelar e também pode impetrar habeas data, ok? Sobre o mandado de injunção, ele combate a omissão. Mandado de injunção combate a omissão. Que omissão, professora? Bom, a omissão que o Supremo considera como inconstitucional. E aí a gente tem que fazer, né, uma recordação breve sobre a eficácia e a aplicabilidade das normas constitucionais. Gente, as normas constitucionais, né, podem ser classificadas de diversas maneiras, mas o que prevalece é que elas podem ser de 3 espécies: plena, contida e limitada. A plena é plena, ela é por si só, ela é suficiente. Ela não depende de uma regulamentação infraconstitucional. Ela resolve, né? A contida, embora tenha esse nome que parece ser algo contido, fechado, na verdade ela é plena. Mas ela autoriza, ela deixa em aberto a possibilidade do legislador contê-la. Por isso, há alguns doutrinadores que chamam esta norma de eficácia restringível, não contida, né? Restringível, acho que é melhor para identificar, né? Embora na prova da OAB possa aparecer contida. Mas é aquela que, em princípio, é igual à plena, mas deixa em aberto a possibilidade do legislador contê-la, reduzi-la. Exemplo clássico, 5º 13. É livre qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendida às qualificações que a lei estabelecer. O detalhe é se estabelecer. Porque se a lei nada dispuser, a norma terá eficácia plena. É como se ela não fosse contida, porque, de fato, a lei não a conteve. Entenderam? Ótimo. A contida não depende de lei, mas admite. A plena não depende e não admite. E a limitada? A limitada é aquela que, para produzir a plenitude dos seus efeitos, ela depende de uma norma regulamentadora. E aí, para que serve? Por que esse adendo? Estou tratando de mandar junção e começo a falar da eficácia e aplicabilidade das normas. Porque o mandar junção, ele tem relação com uma dessas espécies, que é esta última, a norma de eficácia limitada. Então, quando é que cabe o mandar junção? Quando a ausência de regulamentação, né, ou ainda a regulamentação parcial, impede o exercício de liberdades constitucionais e de direitos inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. De novo, cabe o mandar junção quando ele impede, né, quando há um direito constitucionalmente assegurado, numa norma de eficácia limitada, e não há a regulamentação. E por conta dessa ausência de regulamentação, este não agir quando deveria, esta mora, esta inconstitucionalidade por omissão, cabe o mandado de junção, porque esta ausência impede o exercício do direito. Bem, o mandado de junção, ele tem uma lei regulamentadora, a Lei 13.300, tá? E ela diz algumas coisas, que se o judiciário reconhecer a mora, ele pode tomar 3 providências, tá? Se o judiciário reconhecer a mora. Primeiro, ele pode comunicar o órgão omisso que ele está em atraso, que ele está em mora, né? Estabelecer um prazo. Mas se não fizer, ele pode também tentar aplicar analogicamente uma outra norma, tentar resolver aquele caso concreto, né? Exemplo, greve do servidor público, que já é um julgado antigo, mas servidor público pode fazer greve, está escrito na Constituição, nos termos e limites definidos em lei específica. Não há lei específica. E aí os mandados de junção resolvidos no Supremo, no sentido, pode fazer greve, com base na lei geral de greve, até que sobrevenha, né? Então, manda aplicar, logicamente, uma outra norma até que se resolva o problema
efetivamente. Tá? O mandado de junção ele pode ser impetrado tanto individualmente quanto na via coletiva. E quem pode impetrar o mandado de junção coletivo são alguns legitimados que também já podiam impetrar MS, mandado de segurança coletivo. Quem que pode? Partido político, com representação no Congresso, né? Organização sindical, entidade de classe e associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Tá? Esses aqui podem impetrar tanto mandado de segurança coletivo quanto mandado de junção. Agora, no mandado de junção, há 2 outros legitimados, que é a Defensoria Pública e o Ministério Público. Então, além desses, partido político, representação no Congresso, organização sindical, entidade de classe e associação constituída há pelo menos 1 ano, existem mais 2 que podem impetrar mandado de injunção coletivo. Quem, professora? A Defensoria Pública e o Ministério Público. Ok? Ótimo. Professora, e se durante o julgamento do mandado de junção, que é para combater a omissão, que é para pedir para fazer a lei para regulamentar um direito, lá o poder público vai e faz a lei? Bom, perde o objeto, né? Porque o mandado de junção era para obrigar o sujeito a fazer. Se ele já fez a lei, já resolveu o problema. Tá certo? Agora, professora, se sobrevier à lei, já julgou, né? Já mandou aplicar analogicamente uma outra lei. Está todo mundo já se beneficiando e conseguindo exercer aquele direito constitucionalmente assegurado. Passa alguns anos e o Legislativo cria a lei regulamentadora. E parece que essa lei regulamentadora, criada pelo Legislativo, colide com a decisão judicial anterior. Né? Essa colidência. Pergunto, prevalece a decisão ou a lei? A lei retroage ou não retroage? Bom, a regra é que a superveniência da lei regulamentadora, né, a lei que surgir depois, ela vai valer dali em diante, salvo se mais benéfica. Lembra lá na parte do penal? É mais ou menos parecido. Então, se a norma regulamentadora for melhor do que a decisão judicial, ela pode, inclusive, retroagir. Joia? Avançando um pouquinho sobre a ação popular, ela também vale a pena. A ação popular, gente, ela protege, né? Ela combate, ela tem por objetivo a proteção do patrimônio público, da moralidade administrativa e do meio ambiente. Resumindo, né? O objeto da ação popular, patrimônio público, moralidade administrativa e meio ambiente. E esta ação tem algumas peculiaridades. Primeira, ela só pode ser proposta pelo cidadão. Quem é o cidadão? Aquele que tem o título de eleitor e está no exercício dos seus direitos políticos, tá? Não está com os direitos políticos suspensos, nada disso. Ele tem o título e pode votar. Ok, se o cidadão entrar com a ação e não der andamento, aí o Ministério Público pode assumir o polo ativo, ou até mesmo outro cidadão. Isso também ocorre, a assunção por parte do Ministério Público ou de outro cidadão, quando o cidadão, o autor popular, aquele que propôs a ação, entrou, perdeu e não recorreu. Também pode o Ministério Público ou outro cidadão recorrer. Por quê? Porque o patrimônio público é indisponível. Tá certo? Pessoa jurídica não pode, porque pessoa jurídica não é cidadã. Não terá o título de eleitor para propor a ação popular. Joia? Avançando mais um pouquinho. Vamos conversar sobre a nacionalidade, tá? Que é aquele vínculo, né, entre o indivíduo e o seu país. Nós temos no Brasil os brasileiros natos. Nasceu no Brasil, para nós é brasileiro. Salvo se for filho de pai ou mãe estrangeira que não esteja aqui porque quer. Está aqui porque representa o seu país. Fora isso, para nós, nasceu no Brasil, é brasileiro. Também é brasileiro se nasceu no exterior. Mas o pai ou a mãe brasileira estavam lá no exterior em nome do Brasil. Claro, nada mais coerente que a mesma regra também seja aplicada lá. Então, se nasceu no exterior, filho de pai ou mãe brasileira que estava lá a serviço do país, já é brasileiro nato, tá? E se eu estiver no exterior a passeio, dá para o meu filho que nasceu lá ser brasileiro nato? Dá. Basta que eu faça o registro dele na repartição brasileira competente. Se eu não fizer, aí ele vai ter que vir morar no Brasil,
atingir a maioridade e fazer a opção pela nacionalidade brasileira, tá? Ele vai ter que vir morar no Brasil, atingir a maioridade, que passa a ser ato personalíssimo, e fazer a opção pela nacionalidade brasileira. Se ele fizer tudo isso, ele será considerado para nós como brasileiro nato, ok? Avançando, professor e os naturalizados. Bom, são aqueles, né, que vieram de países que não falam a língua portuguesa, mais de 15 anos, de residência ininterrupta no Brasil, e não podem ter condenação criminal. Já aqueles brasileiros, aqueles estrangeiros que vieram de países que falam a língua portuguesa, aí eles precisarão 1 ano, né, de residência ininterrupta no Brasil e idoneidade moral. Nossa, quanta coisa nós já falamos nesses primeiros minutos de aula, né? Espero que vocês estejam antenados, né? E que se tiver muito rápido, não tem problema. Como são vídeos curtos, esses 2 vídeos de revisão, você pode rever o vídeo de revisão, sem problema algum. Porque para aprovação, vale tudo. Vale tudo, ou melhor, quase tudo, né? Não se enganem, não vale tudo, não. Quase tudo vale para a sua aprovação. Vocês estão vendo, né, que o exame de vocês bateu recorde de inscritos. E é recorde, viu? A pronúncia correta. Eu sei que todo mundo fala recorde, mas a pronúncia correta é recorde. Recorde do número de inscritos. Mas não se assustem, fiquem tranquilos. A maior parte das pessoas que se inscreveram não estão estudando, tá? Não está. A maior parte não está estudando. Se você está fazendo a sua parte, fique tranquilo. E ainda, mesmo que essa maior parte esteja estudando, não há competição em exame de ordem. É diferente de um concurso público, que você tem nota de corte, tem a lista, tem uma quantidade mínima, e aí você entra no padrão de lista, né, de quem pontuou mais, quem pontuou menos. OAB não tem. É só, primeira fase, você fazer 50% da sua prova, 40 questões, está dentro, está aprovado. Então, não se preocupem com a quantidade de inscritos. Só saiba dessa informação. Tenha ela com você, mas não tem a necessidade de se preocupar com o número de inscritos, porque você não está competindo com ninguém. Aliás, está competindo com uma única pessoa, né? Que é você mesmo. Então, combate aí, vai entrar nesse combate com o pé firme, né, para responder corretamente as questões. Bem, estávamos falando de nacionalidade, e aí eu já quero perguntar, será que a lei pode fazer diferença entre brasileiro nato e naturalizado? Não, a lei não pode, mas a Constituição pode. Claro, ela é suprema, e ela o faz em alguns casos. Por exemplo, no artigo 5º, inciso 51. Nato, brasileiro nato, não pode ser extraditado. E o naturalizado? Bom, o naturalizado pode em dois casos previstos também no texto constitucional. Quando, professora? Quando ele praticar um crime comum, antes da naturalização. Crime comum, antes da naturalização. Ou quando ele tiver comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes. E aí isso pode ocorrer antes ou depois da naturalização, sem problema algum, tá? Segunda diferença entre nato e naturalizado é que existem alguns cargos que são privativos de nato. Peço que vocês olhem o parágrafo 3º do artigo 12 da Constituição. Os cargos que estão lá só podem ser ocupados por brasileiros natos, tá? Terceira diferença, está lá no final da Constituição, relacionada à propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão. Vocês sabem que a imprensa é um poder forte, né? A influência que a imprensa tem na vida dos brasileiros e também na vida externa, né? E da reputação do país é um poder muito forte. Então, a Constituição fala que tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado podem ter participação, podem ter propriedade, ser proprietários de empresa jornalística, de radiodifusão, tá? Mas para o naturalizado ter essa participação, ou mesmo ficar responsável pela gestão do conteúdo, né, ele precisa ter mais de 10 anos de naturalização, na verdade, tá? Então, ele vai ter que ter mais de 10 anos. Bem, outra e última que eu vou falar aqui é a seguinte, será que o brasileiro pode perder a nacionalidade? Pode. Em regra, tanto o nato quanto o naturalizado podem perder a nacionalidade, sem problema algum. Por quê? Porque a aquisição voluntária
de nova nacionalidade gera a perda da brasileira. Até do nato? Até do nato. Agora, existem 2 casos em que, ainda que haja a aquisição de nova nacionalidade, não gera a perda da brasileira. Quando? Quais são as 2 hipóteses excepcionais? Quando, primeiro, quando ele for morar no exterior e a lei estrangeira obrigar como condição de permanência ou para o exercício dos direitos civis, obrigar que ele se naturalize lá. Então, quando a lei estrangeira, né, sobre o argumento, esses 2 argumentos mencionados, ela, para o exercício dos direitos civis, tá? Ela impuser como condição de permanência ou para o exercício dos direitos civis que ele se naturalize. Nesse caso, ele mantém as 2, tá? E, por fim, também vai manter as 2 quando a lei estrangeira reconhecer de forma originária, filho de italiano, italianinho reconhecer de forma originária que ele também é estrangeiro nato, tá? A depender aí desse reconhecimento formal pela lei estrangeira. Tá certo? Bem, isso eu queria falar sobre nacionalidade. Vamos passear um pouquinho, nesses minutos que nos faltam deste bloco, sobre o tema direitos políticos. Tá? Então, você vai lembrar que o alistamento eleitoral ele é condição para que o sujeito vote. Tá? É condição também para que seja votado, porque se não pode ser quer o menos, que é votar, não vai poder o mais, que é ser votado. Ok? Então, é isso aí. Quem pode o mais, pode o menos. Se ele pode ser votado, obviamente que ele pode votar. Agora, o contrário não é verdadeiro. Não é porque ele pode votar que ele poderá ser votado, porque existem condições de elegibilidade que estão no parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição e que daqui a pouco eu vou comentar. Bom, quem que pode se alistar, né? Maior de 16, menor de 18, já pode se alistar como facultativo e a partir dos 18. Aí o voto é obrigatório. Bem, agora, existem os que não podem, os chamados inalistáveis. E não pode se alistar. Quem? Estrangeiro e os conscritos. Então, quem são os inalistáveis? Os estrangeiros e os conscritos durante a prestação do serviço militar obrigatório. Tá? Esses 2 não podem o menos, também não poderá o mais, querem ser votados, tá certo? Já em relação à elegibilidade, nós vamos falar de algumas condições. Então, primeiro, ele tem que ter feito alistamento eleitoral, tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição do município para o qual quer ser eleito, né? Ele tem que ter filiação partidária, porque não existe no Brasil a candidatura autônoma, né? A hipótese de candidatura autônoma. Ele tem que se filiar a um partido político, tá? Tem que cumprir a idade mínima, 18 anos vereador, 21 anos para deputados federal e estadual, prefeitos e juiz de paz, 30 anos governador, 35 anos presidente e senador. Tem que cumprir a idade mínima. E não pode ter sido atingida por nenhuma das inelegibilidades, situações que fazem com que o sujeito não possa ser eleito. Então, por exemplo, né, o parente, né, nós falamos da inelegibilidade reflexa, lá no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição. Também, né, os chefes do executivo, que já foram reeleitos, eles não podem ir para um 3º mandato consecutivo, não, eles são inelegíveis. Né? Ou ainda, esses mesmos chefes do executivo, presidente, governador e prefeitos, quando quiserem concorrer a outros cargos, o que eles têm que fazer? Se desincompatibilizar 6 meses anteriores ao pleito. Então, se os chefes do executivo, presidente, governadores e prefeitos, né, quiserem concorrer a outros cargos, eles precisam se desincompatibilizar 6 meses anteriores ao pleito. Tá? Então, essas eram as principais, né, observações sobre os direitos políticos. Só lembrando dos partidos, os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, tá? Adquirem personalidade na forma da lei civil
e depois devem registrar seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, tá? Detalhe é que, com a emenda 97, que alterou, de 2017, que alterou o artigo 17, houve aí o estabelecimento de algumas restrições, de algumas regras específicas. Por exemplo, não pode mais existir coligação partidária para aqueles que são eleitos pelo sistema proporcional. Não cabe mais, que é a junção, né, de partidos menores com maiores para eleger alguém, etc. Né? Só pode coligação partidária nas candidaturas que observam o sistema majoritário, ok? No sistema proporcional, não cabe coligação. No sistema majoritário, cabe coligação partidária. Outra coisa que essa emenda 97 fez foi estabelecer regras para que o partido receba recursos do fundo partidário e para que tenha acesso gratuito à rádio e à TV, aquilo que nós chamamos de direito de antena. Tá? Então, não é qualquer partido, tem que eleger uma quantidade mínima de deputados na Câmara, né, para conseguir esse partido ter esta representação e receber aí recursos do fundo partidário e ter acesso gratuito à rádio e à TV. Tá? Professora, nós podemos impugnar o mandato eletivo? Sim, é possível. Isso também está no texto da Constituição. Tá? Por exemplo, abuso de poder, isso tudo está lá, né, na Constituição. Bem, avançando mais um pouquinho, e aí eu vou dar uma outra dica de interpretação para fechar esse bloco, que é a seguinte: cuidado com as expressões nunca, todos, sempre, totalmente, integralmente, absolutamente, sem exceção. Por quê? Porque a lei, né, no direito, toda regra tem a sua exceção. E a lei, normalmente, eles reproduzem o que está na Constituição e fazem com que aquilo vire alternativa. Ela evita essas expressões muito generalizantes, né, as afirmações generalizantes, porque elas não comportam exceção. E no direito, nas ciências humanas, né, sempre haverá algum caso específico em que aquela regra pode não ser aplicada, pode ser aplicada uma outra. Tá? Então, é fácil o examinador pegar umas questões, no banco de questão que ele tem lá, e mudar algumas palavras e colocar no meio do texto legal essas palavras para fazer você errar. Então, veja, não é que sempre a alternativa que contiver essas palavras vai estar errada, não é isso que eu quero dizer. Mas esta alternativa você tem que olhar com um certo cuidado, com atenção. Tá? É isso, vamos parar por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo bloco. Tchau, tchau.